Relato 13. Meixo-sama era bastante direto. Meixo-sama não fazia rodeios e, por ter uma personalidade franca, tinha aversão à falsidade e à ostentação. Em 1919, passei a fazer parte da família Okada. Eu tinha o costume de dizer aos convidados que se preparavam para ir embora: fiquem mais um pouco, ainda é cedo. Meixo-sama se aborrecia com minha atitude. Outro exemplo era durante a refeição. Quando a visita declarava estar satisfeita, eu costumava oferecer-lhe mais um pouco. Nessas ocasiões, Meixo-sama dizia na frente do convidado: ele já não falou que está satisfeito? Então, pode tirar a mesa. Sempre me ponho a pensar que expressar-se de forma tão direta e clara, décadas atrás, significava que Meixo-sama era um inovador. Quando lhe dizia: Meixo-sama, o senhor é uma pessoa moderna, ele respondia: não sou não, as pessoas é que são retrógradas. Eu prosseguia: nosso padrinho de casamento dizia que o senhor era meio excêntrico. Ele respondia-me calmamente: muito pelo contrário, eu sou normal, os outros é que são estranhos, e encerrava o assunto. Relato 14. O herói da prática. Meixo-sama sempre afirmava: aquele que consegue agir conforme oriento é um herói, ensinando-nos quão difícil é a prática. De fato, pensar ou falar é fácil e qualquer um consegue, mas praticar é extremamente difícil. Quando Meixo-sama nos dizia algo, era porque ele próprio já estava praticando. As pessoas que o conheciam bem, com frequência, comentavam admiradas: já convivi com muitas pessoas ilustres e nunca vi ninguém que coloca tanto em prática o que diz quanto Meixo-sama. Muitos estão sempre declarando que querem concretizar seus planos desta ou daquela forma, mas os que dão início à sua realização sem perda de tempo são poucos. Quando Meixo-sama diz algo, é porque ele já iniciou a prática. Acredito ser essa a razão pela qual consegue realizar um trabalho tão grandioso como este. Ele realmente não perdia tempo, ou colocava a ideia em prática sem demora, ou a deixava de lado. Era um autêntico defensor do princípio da decisão imediata. Meixo-sama tinha orgulho de ser um edoku. Portanto, gostava muito da eficiência no trabalho e conseguia realizar em um ano algo que outras pessoas levariam 10. O mesmo ocorreu em relação à coleção de obras de arte. Por ser muito raro o fato de Meixo-sama ter reunido em uma ampla variedade tantas preciosidades em um espaço de tempo incrivelmente curto, qualquer pessoa que toma conhecimento disso fica surpresa e admirada. Um colecionador que tenha dinheiro e tempo consegue adquirir uma boa coleção de objetos de arte. Contudo, podemos dizer que é quase impossível fazê-lo com a rapidez de Meixo-sama. Era isso que o destacava das pessoas comuns. Na época em que Meixo-sama viveu, a chamada Era da Conquista Espacial ainda não havia chegado, mas ele, antecipadamente, desenvolveu seus trabalhos com a rapidez dessa era. Quando ele pensava em fazer algo, imediatamente determinava sua realização. Acredito que essa seja a melhor atitude na perspectiva da saúde mental. Ou seja, ficar pensando: qualquer dia direi isto ou qualquer dia farei aquilo, leva à inquietação, além de se correr o risco de cair no esquecimento. Assim, deixar logo o assunto comunicado a alguém possibilita o início da tarefa seguinte sem sobrecarregar. Nesse sentido, pode-se dizer que o princípio da decisão imediata é semelhante ao princípio de limpeza da mente. Em outras palavras, é como o estado em que se ministra a jorei, em sintonia com a vontade de Deus.
Mantendo esse estado de espírito, finalmente a pessoa conseguirá desenvolver muitos trabalhos durante a vida. Além disso, uma das razões pelas quais Meixo Sama conseguia desempenhar diversas tarefas reside no fato de ele estar sempre exercitando sua mente, mesmo nas caminhadas. Sua determinação era semelhante à de um lutador de Kendo, que nunca vacila. Acredito que Musashi Miyamoto também era assim. Jamais se soube de alguma hesitação de sua parte. Relato 15. Meixo Sama averiguava as causas. Meixo Sama ouvia os relatórios sobre os acontecimentos diários da igreja praticamente todas as noites. Quando percebia que numericamente havia uma queda em relação ao mês anterior, ou quando as atividades atravessavam uma fase de estagnação, ele mandava chamar imediatamente o responsável pela unidade e questionava: não era para isso ocorrer. Há algo estranho aqui. Em algum ponto deve haver uma razão, não acha? Então averiguava a fundo e descobria o motivo. Ao fazê-lo, Meixo Sama verificava que realmente havia uma causa para a queda ou a estagnação e orientava: neste caso, você deve agir de tal forma. Quando a situação era corrigida, tudo progredia ainda mais. Creio que situações como essas se repetiam frequentemente.